Olá pessoal, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre a medida provisória 1093, ela é do dia 31 de dezembro do ano passado, de 2021, e ela trata da forma como o governo vai contabilizar no Fundo do Regime Geral de Previdência Social, que é uma instituição destinada a gerir o pagamento dos benefícios do INSS, e como que o governo vai contabilizar as renúncias previdenciárias nesse fundo. O que são renúncias previdenciárias? São benefícios que o governo concede aos empresários, aos empregadores, de abrir mão de uma parcela ou da totalidade das contribuições patronais para o regime geral de previdência social. Então veja bem, a gente sabe que em 2019 foi um ano em que o governo alardeou que a previdência social, tanto dos servidores públicos, que são os regimes próprios de previdência social, como o regime geral de previdência social, que é destinada aos trabalhadores da iniciativa privada, alguns setores do serviço público, como as empresas de economia mista e empresas públicas, alguns servidores que também optaram pelo regime geral de previdência social, ou são segurados obrigatórios do regime geral de previdência social. Então, tanto o regime geral como os regimes próprios de previdência social estavam com sua saúde financeira e atuarial comprometidas e que não daria suporte, não teriam condições de garantir as aposentadorias, pensões e demais benefícios para os próximos anos, porque havia um déficit, segundo apontava na justificativa da proposta de emenda constitucional número 6 de 2019, havia um déficit astronômico da ordem de 195 bilhões de reais. Em 2018, esse déficit tendia a ser progressivo. E houve toda uma propaganda, houve toda uma campanha das autoridades federais para que fosse promulgada uma emenda constitucional fazendo uma reforma ampla da Previdência Social, e isso atingiu tanto os trabalhadores da iniciativa privada vinculados ao RGPS e INSS, como os trabalhadores do serviço público. Só que de lá para cá, o que temos observado é que o governo vem sistematicamente concedendo benefícios fiscais e previdenciários para os empresários como forma de gerar novos empregos ou de melhorar o crescimento econômico do país, e isso tem sido feito de uma maneira contraditória ao que se afirmava em 2019, porque atinge também as contribuições patronais para o RGPS. Agora, até então, até essa medida provisória, essas renúncias previdenciárias, elas eram compensadas pela União. Isso está previsto lá na Lei 12.546 de 2011, que as renúncias previdenciárias seriam compensadas pela União. E nada mais justo do que isso, porque o custeio da Seguridade Social, do regime geral, do INSS, ele é tripartite, é uma parte dos empregadores e empregados, a outra parte pela União. E quando, por exemplo, os empregadores tinham as suas alíquotas diminuídas, reduzidas ou isentas, a União supria essa falta de recurso que seria carreada, mantinha então o sistema tripartite de custeio da Previdência Social, porque havia essa compensação, isso está previsto lá na lei. O que acontece agora é que por essa medida provisória, número 1093, a União está desobrigada de fazer essa compensação. Ora, se a gente tem um sistema que ele é custeado por arrecadações feitas de contribuições patronais, contribuições dos empregados e uma participação da União, se os patrões,
se a parte patronal, empresarial, deixa de contribuir e a União não repõe, esse ônus está sendo transferido para os empregados, para os trabalhadores. Veja só o que diz a medida provisória 1093. Vou ler aqui para vocês o que está escrito aqui no artigo 1º. A Lei 8.212 de 91, que é a lei de custeio do Regime Geral de Previdência Social, passa a vigorar com a seguinte redação para o artigo 80, parágrafo 1º. O Ministério do Trabalho e Previdência divulgará mensalmente o resultado financeiro do Regime Geral de Previdência Social, o qual considerará, para fins de aferição do equilíbrio financeiro do regime, as renúncias previdenciárias em adição às receitas realizadas. Para os demais fins, apenas as receitas efetivamente arrecadadas e as despesas orçamentárias e financeiras efetivamente liquidadas e pagas. Também a medida provisória 1093, no artigo 2º, diz assim: ficam revogados os incisos 4º e o parágrafo 2º do artigo 9º da Lei 12.546. Essa lei, esse dispositivo revogado, dizia o seguinte, inciso 4º, a União compensará o fundo do Regime Geral de Previdência Social no valor correspondente à estimativa de renúncia previdenciária decorrente de desoneração, de forma a não afetar o resultado financeiro do RGPS. E essa compensação será feita na forma regulamentada em conjunto com a Secretaria da Receita Federal, a Secretaria do Tesouro Nacional e o INSS. Vejam bem, o que o governo está efetivamente fazendo? Aquilo que eu falei, está se desobrigando por uma medida provisória de repor para o Caixa do Regime Geral de Previdência Social aquilo que a própria União desobrigou a parte patronal de fazer. Isso é transferência do ônus para os trabalhadores. Isso gera, principalmente, porque obviamente que os trabalhadores não têm condição de suprir esse valor, que passa de 4 bilhões por ano, talvez até mais, e isso vai ocorrer da seguinte maneira: uma gradual e sistemática deterioração do caixa, do patrimônio, do fundo do Regime Geral de Previdência Social, de forma que, em curto espaço de tempo, ficará inviável o pagamento dos benefícios, o pagamento das pensões, o pagamento das aposentadorias aos segurados do RGPS, fomentando que as autoridades públicas e os parlamentares novamente refaçam ou proponham uma nova reforma da Previdência Social, e isso é muito grave. Isso é muito grave porque nós estamos diante de uma situação que o próprio governo está criando déficits para o regime de previdência social, do regime geral de previdência social, isso sem que a população, isso sem que os segurados tenham conhecimento disso. O que eu quero com esse vídeo é fazer com que vocês tenham esse conhecimento, busque inteirar-se do que trata essa medida provisória 1093, que ela está em vigor desde 31 de dezembro, que ela foi publicada em 31 de dezembro e, portanto, vai impactar, vai refletir no balanço do fundo do Regime Geral de Previdência Social já de 2021 e dos anos seguintes, e que é muito importante que a gente, quem tem conhecimento com os parlamentares, busque conversar com esses parlamentares, deputados e senadores, para que rejeitem terminantemente essa medida provisória. Essa medida provisória, a 1093, ela tem validade de 60 dias, mas já fez o estrago que ela tinha que fazer lá para o ano de 2021. Mas é importante, sim, que os parlamentares, ao apreciar essa medida provisória, rejeitem, porque, acima de tudo, além de transferir indevidamente um ônus
de ausência de arrecadação da parte patronal para os trabalhadores, ainda isso é uma burla à lei de responsabilidade fiscal, porque é já de plano uma irresponsabilidade fiscal com o sistema de seguridade social dos trabalhadores, e também porque, contabilizando dessa forma como está previsto na medida provisória 1093, esse valor é reconhecido como receita realizada, deixa de constar nos quadros da lei orçamentária e da lei de diretrizes orçamentárias como sendo estimativa de renúncia de receita para fins de compensação como despesa pública da União. Então isso passa a ser também, além de uma injustiça fiscal para os trabalhadores, é também uma burla à lei de responsabilidade fiscal. É muito importante que nós, trabalhadores vinculados ao regime geral de previdência social ou vinculados aos regimes próprios de previdência social, estejamos atentos a essa política degradatória dos regimes de previdência social, porque é tudo o que a equipe econômica com viés neoliberal quer, de forma a sucatear, a fazer com que esses planos, esses regimes não tenham suporte financeiro, e para que se justifique mais tarde uma privatização, uma transferência para os fundos de pensão, que é tudo o que os bancos querem abocanhar do setor público brasileiro, é a nossa previdência social. Fica a dica, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar essa medida provisória e também um artigo que eu publiquei explicando sobre essa medida provisória 1093, tão nefasta para o regime de seguridade dos trabalhadores.